Olá, meus queridos. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, faz muito tempo que eu quero fazer, que é um react, o primeiro react, porque é uma entrevista muito longa, vou fazer alguns aí, de acordo com o que me der na veneta, sobre a entrevista que foi feita no ano passado pelo Guilherme Amado aí, do site Metrópolis, com o Márcio Smelling. Eu já tinha visto essa entrevista, uma entrevista muito longa, de 3 horas e alguma coisa. Foi publicada na íntegra no canal do Márcio Smelling, tá lá, tem quase 200 mil visualizações. E qual que foi o objetivo de o Márcio publicar essa entrevista? Foi para expor como ele foi entrevistado. Então, se você entrar lá no Metrópolis, você escreve aí, vítimas de Melling decidem falar, Metrópolis, vai passar aquela entrevista que tem 10 mulheres sentadas no sofá, mais o Marcelo Adnet, mais um outro ex-editor, diretor, sei lá o quê, atacando o Márcio Smelling por horas. E essa entrevista nunca foi mostrada na íntegra. A gente sabe que tinha uma diretora de atores dentro, eliminação perfeita, era tudo orientado, então deveria, provavelmente, parece que é uma entrevista sequencial, mas está toda editada, eles nunca mostraram isso. E o senhor Guilherme Amado, que está aí nessa foto, ele quis entrevistar o Márcio Smelling depois de entrevistar as acusadoras dele. Como estava escaldado o Melling de falar uma coisa e ter tudo que ele falava distorcido, ele falou: não, eu dou entrevista aqui no Rio e vou gravar essa entrevista. Essa é a minha condição. E o Guilherme Amado decidiu aceitar. Foi lá para o Rio, passou horas lá com o Melling entrevistando. Foi ele e a assessora dele, né? Uma assistente dele. Enfim. E aí, isso que eu vou mostrar hoje, vou comentar trechos. Eu não vou fazer muito grande, tá? Vou fazer trechinhos pequenos porque é muito cansativo e é muito desgastante também. A forma que o cara entrevistou ele e a assistente dele é realmente, para mim, como jornalista, é uma aula disso que eu escrevi aqui, do que não é jornalismo, né? Porque não agiram como jornalistas, agiram como advogados das acusadoras, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o vídeo para fazer do Márcios. E a gente vai ouvindo aqui pouquinho, eu vou falando para vocês, tá bom? Vamos começar aqui hoje. Eu estou começando aqui a partir de 29 minutos, porque até 29 minutos, os dois, a primeira meia hora de entrevista, o Amado e sua assistente, Olivia, deixam o Merlin falar. Deixam, ele consegue falar e explicar. Então eles começam a pressionar já com perguntas. Ah, por que que você colocou a equipe de humor num lugar longe da Globo, que era para você ter controle absoluto? E aí o Márcio explica, falei, gente, foi sempre assim na história da Globo, todos os programas, núcleos, os novelistas fazem todo o trabalho na casa deles, porque eles não querem. Tem que ser na Zona Sul, porque o Projac fica em Jacarepaguá. E a maioria dos moradores, dos trabalhadores da Globo, mora na Zona Sul. Pessoal, então, mas principalmente porque tudo isso já existia, é histórico, não foi eu que inventei, blá blá blá. Até aí, deixa ele responder. E aí começa com essa primeira pergunta aqui, que a gente vai notar já a parcialidade, né? Essa Olivia vai perguntar para ele, que é muito grave uma funcionária fazer uma denúncia contra o chefe e que ela não faria isso levianamente. Então veja, já começou aí. E vamos ouvir um pouquinho aqui. Produzir aquela quantidade de coisas, precisamos de um ambiente legal, sadio. Aí, é uma coincidência, começa uma época em que a Globo começa a encolher, reduzir, demitir e pessoas começam a perder espaço e começam a ficar insatisfeitas, começam a não ter os seus desejos atendidos. Aí aquele ambiente que era legal, maravilhoso, aquele chefe que era maravilhoso, pô, chefe amado, o cara mais amigo, o cara mais legal, o cara não sei o quê, vira outra coisa. Começa a ser contada uma outra história. Ele está falando porque a partir de 2017, gente, é justamente assim, as acusações dessas mulheres coincidem justamente quando começa o projeto Uma Só Globo, que começa a ter demissão em massa, como a gente tem contado aqui. Você. Olivia, não, vai lá, vai lá. É só porque
Só para pontuar, que acho que muita gente vai assistir entrevista, já trabalhou em ambientes corporativos. Então, assim, você fazer uma denúncia para o seu chefe. Você está meio baixinho, eu vou falar. Ela está falando assim: você fazer uma denúncia para o seu chefe, Do seu chefe, né, formalmente para a empresa, formalmente para a empresa, é muito sério. Acho que ninguém faz isso levianamente. é muito sério. Ninguém faz isso levianamente. Você tem que ponderar várias questões de como você vai se expor, se isso vai ser... Acho que qualquer pessoa que vai fazer uma denúncia assim, pondera. Ela está falando que qualquer pessoa que vai fazer uma denúncia assim, ela pondera, porque ela vai se expor. Eventualmente isso foi feito, né, oficialmente, uma denúncia formalmente contra você. Então, assim, você acha que talvez o jeito que você interpretava o clima, talvez nos bastidores existia uma outra conversa, porque você era chefe, as pessoas se intimidavam com o seu poder e sua hierarquia dentro da empresa? Se as pessoas não ficavam intimidadas pelo poder, pela hierarquia dele dentro da Globo. Lembrando que ele não ficou nem 1 ano e meio como chefe, né? Começa a ser, desse 1 ano e meio que ele ficou como chefe, nem 2 meses, lembre-se que 8 meses ele foi afastado por causa das denúncias. Ou seja, logo que o Mellen é promovido, acontece essas demissões da Globo, começa a ter corte mesmo, muita gente mandada embora, muito projeto terminado, e aí, justamente aí que ele passa a ser acusado, justamente quando ele vira chefe, né? O único caso que não é esse, por exemplo, é lá da Carol Portes, que é de 2014, 2015, e ele nem sequer era chefe da Carol Portes, ele era colega de profissão. Ele era redator, né? Bom, primeiro eu quero só discordar de você quando você diz que as pessoas não fazem uma denúncia contra um chefe levianamente. Bom, pela quantidade de mentiras que tem nessa denúncia, eu posso te afirmar com provas de que há denúncias absolutamente levianas. Eu acabei de desmentir aqui para dizer uma boba. Essa história de ele tinha uma redação que a Globo não controlava. Isso é mentira. Isso é uma denúncia absolutamente mentirosa. A Globo tinha uma sala lá dentro, a Globo tinha uma administração lá, a Globo tinha câmeras em todas as salas. Então como é que a Globo não controlava aquele ambiente? Era um ambiente Globo. Antes não era. Era uma parte de hotéis espalhados com quartos, câmeras. O que ele está falando é que antigamente tinha também a parte de hotéis, que tinha reunião de redatores, escritores, não sei o quê, e que não tinha nenhum controle, nenhum. Então tinha gente que ia morar, o cara brigava com a mulher e ia morar lá nos apartamentos, nos de hotéis. Tinha chave 24 horas por dia. E ele está falando que quando vai lá para da Haha House, que é a acusação que tem contra ele, a primeira de muitas mentiras, de que ele quis levar aquilo para lá, para longe da Globo, lá para a Zona Sul, para não ter controle, é o contrário. Ali que tinha controle, porque tinha não só câmeras nos ambientes, era monitorado, tinha tudo que entrava e saía, e ele levou o DAA, que é o Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico, para dentro do flat. Entenderam? Para ter controle, para as pessoas saberem quem que era para reclamar, se tinha que ir para o compliance, alguma coisa. Então, veja, já começa uma mentira, as pessoas falando que ele levou as pessoas para lá, que era uma coisa que a Globo que controlava, os móveis eram da Globo, o controle era da Globo, a chave era da Globo. Pela Zona Sul do Rio de Janeiro. Essa é uma denúncia leviana. Como a pessoa fala uma coisa para você pela frente, outra pelas costas, hoje ela pode dizer, eu tinha medo porque ele era chefe. Mas e os outros colegas? Que vão lá dizer assim, não, isso que essa pessoa está dizendo nunca aconteceu. Não, o Márcio fez isso? Não, o Márcio não fez isso. Eu estava lá, eu vi. E aí? Porque é muito importante dizer o seguinte, se é duro para essas pessoas fazer uma denúncia contra um chefe, você imagina hoje, 18 pessoas, as que foram até hoje, sendo 11 mulheres, irem a uma delegacia da mulher para dizer que mulheres mentiram. A troco de quê? Para ganhar o quê? A não ser serem chamadas de pessoas que estão traindo a causa,
pessoas que têm abusador de estimação, né? São pessoas que estão indo lá restabelecer a verdade para não ganhar nada. Porque eu não tenho poder nenhum. Eu não tenho nenhum poder. Não trabalho na Globo. Isso é importante falar. 18 pessoas, lá tá, ó, isso aqui é março lá de 2023. 18 pessoas já tinham ido na delegacia negar tudo isso, pessoas que trabalharam diretamente com ele. 11 dessas pessoas eram mulheres. Ele tinha mais mulheres, né? Mais mulheres defendendo ele do que 8 acusadoras tinham. Porque essas acusadoras só têm elas próprias. Ele não, pegou, conseguiu atrair pessoas de outras áreas, inclusive, para falar que não tinha acontecido isso. Mas vamos continuar. Não posso empregar essas pessoas, nem eu mesmo estou empregado. Então, a troco, vale pensar também, a troco de quê? Por que será que o Márcio tem mais testemunhas a favor do que contra na delegacia? Por que será que mais mulheres foram lá falar a favor dele do que contra? Essas mulheres é que estão enganadas? São ludibriadas? São pessoas que não enxergaram... Acabou, o cara está demitido, gente. O predador que esse cara é, ou que tentaram me fazer ser? Ou será que tem do outro lado também denúncias falsas, pessoas que perderam espaço, pessoas que só resolveram denunciar um caso de assédio 2 anos e meio depois, quando saem de um programa, quando perdem, pessoas que disseram que era vantagem eu dar em cima delas, pessoas que tentaram me namorar. Para quem não conhece, nos meus 150 vídeos sobre esse caso, lembrando que tem quase 80 pessoas, entidades, jornalistas, autoridades envolvidas nesse caso. Então, quando fala assim 150 vídeos, é porque tem gente para burro, certo? Então, o que ele falou aqui? Morar, casar comigo. Ele está falando da Dani Calabresa. Se vocês procurarem aqui, tem um vídeo que chama... Veja acusadoras mentindo à justiça. Eu obtive um vídeo do depoimento de Dani Calabresa, Débora Alain, Maria Clara Gueiros, a Mayra Perazzo, que é a melhor amiga da Dani Calabresa, desmentindo umas às outras. É um negócio, só procurar aí depois, é um vídeo oficial. Esse caso é na Justiça Civil, que era o processo que o Márcio movia contra a Dani Calabresa. Tem esse vídeo aí. Então é isso que ele está falando sobre isso. As mulheres, uma delas acusadoras querendo viajar com ele, né? A outra falando que gostava de se esfregar na cara dele, se é que vocês estão me entendendo, né? E são essas mulheres que estão acusando ele de assédio sexual e agora também de violência psicológica, porque ele veio se defender. Durante 1 ano, depois dizem que tem uma relação abusiva. Pessoas que teoricamente não fariam acusações levianas, mas que me acusam em um grupo de WhatsApp só para dizer que eu transei com essa pessoa e depois eu provo na justiça que a própria pessoa criou o grupo de WhatsApp. Tá falando da Verônica Debon. Ela acusa ele de ter criado um grupo de WhatsApp. Tem também essas matérias aqui, tá bom? Tem vídeo, tem a mensagem. Ela acusa... Para quem tá chegando agora no canal, né? Quando eu fiz esses vídeos tinha os 60 mil, 70 mil inscritos. Tem 150 vídeos aí do caso Márcio Smelly. Essa Verônica Debon que ele está falando aqui, ó. Como é que não existem acusações levianas? Márcio, só desculpa interromper, Ela fala que queria casar e depois essa Verônica Debon também fala que tá puta com ele. Ela fala que ele chutou a bunda dela, chama ele de defendido, não sei o que significa. E depois grava ele na casa dele e entrega para o repórter da Piauí que faz aquela matéria, só que não tinha nada na gravação. Vamos lá, agora vamos lá com o senhor Amado. Citou várias coisas aí, só que um ponto que você falou, que é da coisa da quantidade, né? Você teve 18 pessoas que testemunharam a seu favor, sendo 11 mulheres. Né? Isso. Sobre esse aspecto, queria estabelecer um raciocínio com você aqui e te ouvir. Do ponto de vista lógico, matemático, o seu argumento no primeiro momento impacta. Mas se você pensar sobre qualquer acusação, isso é uma questão epistemológica. É uma questão epistemológica. Pode ser testemunha que presenciou, mas você pode ser testemunha que não presenciou. Né? Você pode ter testemunha.
Ele está duvidando das testemunhas do Márcio Smelling e nada das acusações. É isso que ele está fazendo aqui. Epistemológico. Que vão falar sobre como aquela pessoa é uma pessoa séria, legal, honesta, correta, ética. Não, ninguém foi lá dizer que eu sou legal, não. Só foram Ninguém falou nada disso, gente. O que ele não questiona é o seguinte: por que, a troco de que pessoas vão defender um cara que que foi demitido, que perdeu todo o poder, que não precisa fazer mais nada por essas pessoas? Por quê? A pergunta mais importante: por que não apareceram mais acusadoras, como aconteceram até hoje em todos os casos de assédio verdadeiro? Pode olhar: Roger Abdelmaci, Harvey Weinstein, João de Deus. Tudo aparece de todos os lugares, entenderam? E no caso dele não, só ficou aquele grupinho ligado lá, Maria Clara Guedes, Luciana Fregolente, Verônica Debon, Dani Calabresa, só a patota. Que tipo de assediador faz isso, gente? Seletivo? Com tanta figurante gostosa que trabalhou com ele, ele foi pegar esse grupinho só e não faz mais assédio com ninguém? Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção logo de cara. Quando eu descobri que a dona Verônica Debon, atriz, estava intimidando gente dentro da Globo para obrigar mulheres a acusar o Márcio Smelling, e as mulheres que falavam que não queriam eram intimidadas, falaram: então não conte mais com a gente, porque elas queriam tomar posse do humor. Também tem vídeo sobre isso, né? Tentaram tomar posse do núcleo do humor, conseguiram papéis até ameaçando a Globo, falando que tinham sofrido tanto com o Smelling que agora mereciam reparação. Então, olha a pergunta, né? testemunhar sobre o que viram e o que viveram. Só complemento assim. Como você pode ter pessoas que testemunharam, pessoas que não consideravam o ambiente legal, consideravam o ambiente tóxico, e a experiência de um não invalidar a experiência do outro. Perfeito. Né? Porque da forma que você coloca, parece que é simplesmente uma questão matemática. Né? Não. Isso, né? Não mesmo. Se fosse matemática, eu estava perdido já, porque são 8 contra 1. Vixe. Pá! Corte rápido. Exatamente. A questão não é essa, a questão é assim, são pessoas, não é que foram pessoas lá dizer que eu sou legal, que era um chefe bacana. São pessoas que foram lá ser interrogadas pela polícia sobre os fatos que eu sou acusado. Pessoas que foram lá e que estavam presentes em muitos momentos chaves. Pessoas que foram lá para dizer assim, não. Ele não ficava pelos corredores agarrando as pessoas, não. Porque nós estávamos nos corredores. Então, assim... E são pessoas que podem não ter testemunhado os fatos em si que estão sob investigação. Podem, e tem pessoas que têm esse cuidado de ir lá, todas elas tiveram. Imagina, para uma mulher ir lá e dizer que outra... Mas as pessoas tiveram a coragem de dizer, de ir lá e dizer assim, não, eu estava nessa festa e não aconteceu assim. Eu estava nessa festa e vi os dois se beijando. Eu estava nesse lugar, não. Sempre que ele chegava lá, isso nunca existiu. Fora as próprias contradições entre as acusações. A gente vai entrar nos casos específicos, até foi um pedido seu que a gente falasse tudo que... Claramente, com nome e sobrenome. Eu quero responder... Você responder no específico também. O que eu pedi a você pode testemunhar isso aqui. O que eu falei para você? Eu quero responder todas as perguntas. Vamos chegar nessa parte. Então a gente está fazendo umas perguntas mais amplas. Eu queria te perguntar sobre a saída da Globo. Você foi demitido da Globo? Foi uma demissão? Foi um contrato que chegou ao fim e foi uma decisão de comum acordo que esse contrato não seria renovado em fevereiro. Fevereiro de 21. E nós... quando eu saio de licença... É importante fazer essa cronologia direitinho para você entender. Você saiu de licença? Eu saio de licença em março, início de março de 2020. Quando ele começa a ser acusado, justamente. Eu saio início de março de 2020. Quando eu saio 4 meses de licença para operar minha filha. Do coração, a Globo menina de 8 anos. Anuncia que eu tinha chegado ao fim o compliance. Eu saio de licença para operar minha filha, deixo a chefia de humor. E volta em agosto. Foi a decisão que foi tomada depois do compliance, que eu deixaria a chefia de humor porque eu era um cara muito mais colega do que com perfil de chefe. Eu também não quero mais ser chefe de nada aqui. O entendimento do compliance foi esse? O entendimento não sei do compliance, né? Você é comunicado pela sua chefia que você não tem perfil do humor, mas assim, o que o próprio cara do compliance me falou, não vou lembrar o nome dele, foi assim, você não tem perfil de chefe. O que a gente avaliou aqui,
é que você é um cara muito mais colega, muito mais... Aliás, isso foi uma pergunta que eu fiz para o Márcio na época. Já vamos acabar aqui para não ficar muito longo. Isso aqui eu vou fazer vários, tá? Isso aqui é uma história de jornalismo, de não jornalismo, né? Ainda não começaram a pressão, né? Porque depois vai ficando tenso, porque como o Márcio, vocês podem ver a segurança que ele responde, e qualquer coisa que podem perguntar, quem é, né, que vai, uma pessoa culpada, falar isso. Quando eles começam a ver que o cara tem resposta para tudo, isso vai ficar para os próximos, eles vão começar a agir de uma forma bem diferente. Mas o importante é assim, eu perguntei para o Márcio, falei, Márcio, você não acha que você errou pra caramba continuar mantendo o relacionamento com essas mulheres? Relacionamento que eu digo é ficar trocando gracinha, brincando, mandando emoji, não sei o quê, conversando, né? Até tendo caso aí com a Verônica Debon. Você não acha que você errou? E eu falei, porque existe uma liturgia. Eu, Márcio, como quando fui editor-chefe da Folha por 10 anos, eu não tinha esse tipo de contato. Às vezes eu ia, tinha um churrasco da redação, aliás, fui num churrasco uma vez, chega lá, ninguém tinha comprado carne, né? Todo mundo levou fardo de cerveja quente, eu fui lá comprar, etc. Mas assim, eu evitava esse tipo de coisa. Saía de vez em quando alguma coisa para jantar, para conversar, para almoçar. Eu saía almoçar com a Lívia sempre, com várias pessoas que eram minhas repórteres. Mas eu falei para ele, eu não faria isso. Ele falou, eu queria saber a resposta dele, né? Ele falou assim, olha, eu fui amigo dessas pessoas e tive esse tipo de relacionamento com elas durante anos, até décadas. Ele falou, eu não queria ser diferente quando eu virei chefe, para ninguém falar assim, olha lá, tá correndo na barriga, certo? Vamos terminando aqui, amigo, já. muito mais sem fronteiras. Aliás, peço desculpa que o áudio está baixo das perguntas deles, né, do Guilherme Amado e de sua assistente, Olívia, porque só o Márcio está com microfone. O Márcio, você pode ver que eles não aparecem. Eles não aparecem porque o Márcio não quis nem o direito de imagens dele. Ele só exigiu gravar toda a entrevista. Que você não mudou o seu comportamento de quando você foi passando de colega para chefe. Nesse afastamento, eles então não falaram, não cravaram, não confirmaram nesse afastamento que você havia, aos olhos da empresa, cometido assédio sexual. Não houve assédio. Nem assédio moral. Não houve assédio. Não foi comprovado nenhum assédio. Isso foi dito claramente. Tanto que se fosse comprovado assédio moral ou sexual, eu teria que ser demitido por justa causa. Isso é importante dizer também, eu era CLT, carteira de trabalho, assinada. Não era uma pessoa jurídica, que eles podiam romper um contrato. Olha, não sabia disso. Eu era um CLT, sujeito a todas as regras CLT. Houve uma licença, eu fui operar minha filha, e eu saio 6 de março, 13 começa a pandemia. Aí atrasa a cirurgia da minha filha, aquele caos. Aí eu vou para os Estados Unidos antes de fechar e mergulho nessa história da minha filha operar o coração. Cirurgia de peito aberto, circulação extracorpórea, uma coisa assim, é barra pesada, né? Colocar uma artéria artificial. Então eu foquei nisso. Enquanto eu tô lá, nesses meses, começou um golpe aqui. Que o que houve foi um golpe. Quando eu volto, tem todo um clima de esse cara não pode voltar, ele não pode voltar, ele não pode voltar. O que você chama de golpe? Explica pra mim. Golpes são essas pessoas que eu desagradei por diversas razões, que se juntaram para dizer que eu não poderia voltar. Foi uma junção de coisas. Nesse mesmo período, já havia, politicamente na TV Globo, um entendimento de uma guinada para outro lugar no núcleo de humor. Qual lugar? Acabar. O meu entendimento da época, que se confirmou, para lugar nenhum. Os programas de humor foram todos retirados da grade, eles passaram a aproveitar os programas do Multishow e tudo acabou. Eu já contei essa história também, temos um vídeo disso em janeiro, fevereiro, março de 2019, após a eleição do Bolsonaro. A Globo faz uma pesquisa qualitativa, aquelas que ela faz de vez em quando, muito plena, e ela descobriu, a Globo, simplesmente o quê? Que o Brasil estava rachado entre direita e esquerda e que ela também precisava falar com o público de direita, ela não podia se dar o luxo de ser odiada por todo mundo que era de direita, assim como ela hoje e também pela esquerda, certo? Hoje não, hoje estão mais, a esquerda bajula mais. E aí, nessa pesquisa, o que acontece? Fica evidente ali, pelas pessoas pesquisadas, que 3 coisas mais desagradavam aos conservadores.
o humor da Globo, as novelas da Globo e o jornalismo da Globo. O que mais incomodava era o humor. Vocês têm que lembrar que pouco antes tinha aquele Isso a Globo não mostra, né? Com Marcelo Adnet, virou totalmente politizado, Zorra Total, eles tiravam sarro do Bolsonaro, etc. E, de fato, né, obviamente afetou os conservadores, aí os bolsonaristas, e eles começaram a reclamar muito disso. A Globo avisa, não só o Melling, mas também o Schroeder, Carlos Schroeder, diretorzão lá, e o Silvio de Abreu, que aquilo ia acabar. Então, quando você lê aí algum jornalista escrevendo, depois do caso Melling, o humor vai voltar, é tudo cascata, gente. É tudo cascata, é tudo lacração, porque, na verdade, já estava certo que a Globo ia acabar com o humor, e esse nunca mais vai ser igual, ele ia acabar como uma forma de prestar, tipo, uma satisfação aos conservadores. Entenderam? Terminando aqui, mais um pouquinho só, gente. E por que isso? E aí a TV Globo que tem que responder. Mas que existia claramente uma corrente que não gostava de para onde a gente estava levando o humor, era claro. E que essa corrente, ao assumir, não só eu, mas todo mundo que representava um outro pensamento dentro do artístico, todo mundo sairia. Como todo mundo saiu. Não saí só eu. Né? Os nomes estão todos aí. Daquelas pessoas não tem mais ninguém hoje no artístico. Essas pessoas, como eles falam o nome, porque isso não envolve sigilo de nenhuma maneira, assim, você não está expondo intimidade de ninguém, só para a gente saber de quem. Não, mas eu não quero falar das políticas da TV Globo. Não, entendeu? Não é política, mas você falou, as pessoas não estão mais de quem você está falando. Não, os nomes estão aí, eu não quero falar, assim, eu não quero falar de quem. Eu não quero falar de outras pessoas que foram retiradas da TV Globo nesse período. Tá. Mas se você olhar quem estava no artístico, entretenimento, DA, comunicação. Acabou o DA, gente. Nessa época, não tem ninguém hoje. Então, assim, a guinada editorial, e isso me foi dito quando eu voltei. Disse, Márcio, a gente está levando artisticamente a Globo para outro lugar. A gente está no meio de uma pandemia que a gente não vai produzir nada. O seu contrato vence em fevereiro. Não, mas o humor acabou por causa disso. A gente estava em agosto, a gente estava em agosto. O seu contrato vence em fevereiro, ele não vai ser renovado. A gente acha melhor para todo mundo, para também acabar esse clima, que você já fique livre. Mas... Só aí que ele está falando 2020, tá? Mas desde 2019 já estava certo isso daí. Acho que nem ele sabe disso. Nesse momento o compliance estava rolando. Não tinha compliance. Compliance tinha acabado. O afastamento tinha acabado. Não existia nenhuma investigação. Não, o compliance foi resolvido lá em fevereiro. Entendeu? Então, e a solução foi eu sair da chefia. E ele não continuou depois de fevereiro? Não, se ele tivesse continuado, eu teria que ser ouvido. Eu teria que ser chamado no compliance e falar, olha, de fevereiro até agora... tiveram essas queixas, essas e essas. Você não foi ouvido? Não foi ouvido, não teve compliance. Mas antes você foi Antes eu fui ouvido. Depois que eu saio de março e volto em agosto, não tem mais compliance. Se tivesse compliance, qualquer denúncia, pela regra do compliance, teria que ser ouvido. Tem uma coisa que eu acho que ele não sabe. Depois disso, quando sai a matéria da Piauí, depois, 2020, né? Isso aí, 2020. Depois que sai a matéria do Piauí, ele está falando aí do compliance em 2020. A matéria da Piauí sai em dezembro. Depois que saem essas matérias, elas obrigam o compliance a voltar a investigar o caso. O compliance ouve de novo testemunhas e arquiva o caso de novo. E depois, mais tarde, no ano passado, chega a emitir uma carta para o Ministério Público do Trabalho falando que a gente investigou o cara e não achou absolutamente nada, nenhuma testemunha, exceto o grupinho lá, certo? Olha, te acusaram disso. O compliance, aliás, é um outro capítulo, que é uma coisa que você tem que acreditar. Mas eu não quero perder o fio da meada da minha saída. Mas, assim, porque o compliance você não pode saber quem te acusou. Então vai lá alguém e fala assim, alguma vez você pediu para uma atriz abrir o roupão? Aí você passa 17 anos da sua vida, em 10 segundos, você fala assim, alguma vez eu pedi para uma atriz abrir o roupão? O que ele está falando é porque na revista Piauí, dezembro de 2020, tem um relato bem detalhado que um dia a Dani Calabresa vai gravar uma cena, né, uma cena de maiô, e o Márcios invade o camarim dela, entra, vê ela de roupão e fala assim, abre aí para eu dar uma conferida, certo?
E aí, o que a gente descobre? O que eu consegui a foto depois, ouvindo lá minhas fontes e testemunhas, tem foto aqui, eu tenho essa foto, nunca foi gravado isso no Projac. Essa cena do roupão, a Dani Calabresa estava em Grumari e tem o papel com todo mundo que estava presente. A Globo anota tudo. E o Márcio nunca esteve nesse lugar. Então, uma mentira cabulosa publicada e foi uma das mentiras que mais revoltaram as pessoas contra o Márcio na época. É isso que ele está falando do roupão aí. Pão? Meu Deus do céu, será que foi por brincadeira? Em que gravação? Como é que você se defende num ambiente desse? Aí eu falei assim, não, mas eu preciso saber quem me acusou. Aí ele falou, não podemos dizer porque é sigilo. Tá, então eu preciso saber do que me acusaram. Não podemos dizer porque senão você vai adivinhar quem te acusou. E assim você se defende, no escuro, tateando. Eles te dão essas pistas assim. Aí quando sai a Piauí, assim, que eu teria pedido para Dani Calabresa abrir o roupão numa gravação em que eu nunca estive. A Piauí a que ele faz referência é a primeira reportagem publicada em dezembro de 2020 pela revista Piauí. Isso. Sobre o assunto. Que tem que é uma peça de acusação, que é uma peça literária. Porque essa, por exemplo, a acusação do roupão, ela tem todo o sentimento da Dani naquele dia, o diálogo que nós travamos, o que eu teria... Por que eu estava no Projac naquele dia? A gravação não foi no Projac, eu não fui nessa gravação e nunca vi a Dani de roupão. Vai, chega, cansei aqui, vamos continuar depois, deixa eu anotar aqui, 43 minutos e 22 segundos. É bastante interessante essa entrevista, gente, porque eu chamo de não jornalismo porque nada disso vai ser publicado depois na reportagem do Guilherme Amado. Ele vai dar uma extensa reportagem com vídeo para as acusadoras, enorme, né? E o Márcio Melling ganha aí, não sei quantos, acho que nem entra na entrevista, não lembro, acho que a entrevista dele nem passa, ou teve edição, um negócio absurdo aí para a imprensa, por isso que eu falo, se você tem filho que quer ser jornalista, uma menina que quer ser jornalista, ou você mesmo, pensa bem, tá bom? Porque o jornalismo, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou só mais honesto do que muitos. Então, se você quer fazer esse jornalismo que eu faço, quer mostrar os dois lados, quer ser equilibrado, quer ter respeito pelo entrevistado, vai ser muito difícil você fazer isso na grande imprensa. Mas você tem a chance de fazer isso que eu estou fazendo aqui. Ter um canal seu, né? Se você ser justo, ter uma forma de se manter e você vai receber. Depois de 1.000 inscritos no seu canal, você pode já ser monetizado. Se bem que, já devo avisar, não é porque você tem 330 mil inscritos como eu aqui, que você vai receber mais porque tem tanto. O que vale dentro do YouTube mais é a retenção, é o tempo que você fica num vídeo, tá bom? Mas eu aconselho hoje, quando vem algum pai, mãe conversar comigo, meu filho quer ser jornalista, eu desanimo. Falo, se ele quiser ser assessor de imprensa, vai. Mas se quiser ser jornalista, repórter, eu sugiro que não. Vai fazer advocacia tributária, que você vai ficar milionário. Eu volto aqui, esse é o React 1, mas vamos continuar. Isso aqui é uma história do jornalismo. Eu quero deixar isso aqui para vocês, né? Eu sei, aliás, mais coisas até do que o Márcio sobre alguma coisa. Tá bom? É por isso que eu chamo. Isso aqui é uma aula do que não é jornalismo. Mas a gente está só começando. Obrigado, queridos. Eu volto, se Deus